Salve, salve, rapaziada! Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar assistindo a gente, mas está começando mais um de Rocha Cash. E hoje, cara, graças a Deus eu consegui trazer essa mulher de volta. Regi, muito obrigado por estar nos visitando novamente. Imagina. Lembrando que a casa é sua, tá? Volta quando você quiser. Com certeza. Nossa, eu que agradeço o convite, sinceramente. Muito obrigada. Muito bom voltar para casa, né? É muito gostoso. De verdade, obrigada, de coração. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre futuro, sobre possibilidades. E fica de olho nesse episódio que, cara, essa mulher, eu vou falar com você. Ela é dona... literalmente é o nome certo. Total Help. Total salvação. O nome foi escolhido muito bem, posso te dizer isso. Cara, foi. Assim... Eu já começo o episódio, Regi, agradecendo a oportunidade da época da virada do Mindset. Para mim, um step muito importante, onde mudou a minha visão de business, onde trouxe de volta um Daniel mais empresarial, que até então, eu lembro que a gente tinha conversado sobre aquela síndrome de vira-lata. Exatamente, Lembra? foi uma das coisas que você mencionou. Exato. Aí eu comecei a olhar isso melhor e vim trabalhando, e hoje eu vejo que eu estou 90% do que eu estava antes e estou caminhando para 100%. E tudo foi graças à oportunidade que você deu, da gente estar no meio das pessoas certas. Agradecer a oportunidade ao Paulo Amazon, a Jaque Rocha, que virou minha prima. Olha isso. Virou minha prima. Já são parentes. Falo com ela direto. E assim, altos conselhos ela tem dado também. Ela é excelente. Cara, o Paulo, o carinho que ele tem, a maneira com que ele faz o trabalho dele é inspirador também. Então eu tirei um pouquinho de cada uma as qualidades, a maneira de lidar com o business. Eu falei assim, mano, dá pra chegar. O Paulo Casakes, nossa, não tem como falar. Incrível. Paulo Casakes, incrível. A Ludmilla, que entrevistei também. ela. É um businesswoman maravilhosa. Ela é 10 também. Cara, energia lá em cima dela. Então, assim, desde lá, muita coisa na minha cabeça mudou, muita coisa na minha vida mudou. E eu acho, assim, pra todo mundo que estiver assistindo esse episódio, quando a oportunidade vem, depende unicamente de você mudar a sua vida. Porque a oportunidade, ela pode vir e passar. É verdade. E o que eu não quis deixar acontecer é essa oportunidade passar em vão. Então eu peguei todo o aprendizado, assisti algumas aulas com o pessoal. Eu falei assim, cara, eu realmente preciso focar e fazer isso acontecer. E graças a você, a oportunidade que você deu, a briga que você comprou ali comigo e o Paulo pra gente estar lá. Então assim, foi muito legal, foi muito importante. E se não fosse isso também, a Laís não estaria aqui com a gente hoje. Olha aí. Que hoje ela está por causa de toda essa confusão. Então, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê e tudo se conecta no final, sabe, verdade. Regi? Então, verdade. assim, do fundo do meu coração, obrigado pela oportunidade. Nossa, eu fico muito feliz que tudo isso aconteceu e a gente está vendo, assim, uma explosão aqui na de Rocha, né? Incrível, parabéns para vocês. Eu sou privilegiado de ter boas amizades aqui nos Estados Unidos. Que bom. Pessoas como você, eu falo de verdade, assim, sempre com toda a humildade do mundo, que no Brasil eu jamais teria essa oportunidade que eu estou tendo aqui de chegar em pessoas como você, como o Paulo, o Casakes, sabe? Então, assim, para mim é muito importante porque você é a média das 5 pessoas que você se senta. Exatamente. Eu ia mencionar isso, você estava falando das pessoas que vocês se cercam, e realmente é importante, né, da gente tomar o cuidado com quem que a gente convive, né? Porque é exatamente isso. Você vai ser esse resultado das 5 pessoas que você mais convive. Imagina quem você quer ser, né? Então, exatamente. Procure aí essas pessoas, né? Escuta aí, pessoal, essa é para vocês, hein? Não deixa passar. E oportunidades, que é o que você disse, né? Oportunidades aparecem. Sim. E aí acontece que tem muitas pessoas que sabem aproveitar da oportunidade e tem outras que deixam passar. Então, você é um desses que não deixou passar, não deixou, agarrou e é meu, né? Então, isso é super importante. Eu lembro que meu pai, ele falava, Regi, que a oportunidade é um cavalo passando na sua frente, sem sela. A sela tem que estar na sua mão, pronta para selar o cavalo e montar em cima. Senão ele vai embora e já era.
Mas, Exatamente. aí ele sempre falava, mas outras oportunidades virão. Então você sempre tem que estar, Esteja preparado. entendeu? Exatamente. E Regi, da virada do Mindset pra cá, você fez várias viagens legais, a gente tava conversando isso no backstage. Como que foi essa viagem pra França, Madrid? Como que foi todo esse rolê, cara? Como que rolou pra você parar lá? Olha, vamos começar dizendo que 2023 foi assim, maravilhoso para mim, essa é a realidade. Mas eu acho que também é resultado do que a gente planta, né? Então, como eu havia mencionado para você, eu tinha sonhos, né? E eu agi nesses sonhos. Eu fui me preparando, um deles era o meu livro. No ano passado, lancei em São Paulo. Daí, tive a oportunidade, depois da virada de Mindset, de lançar o segundo livro na Espanha, né? Através da ajuda do consulado, né? Sensacional. Foi muito legal. E aí, fomos para Paris e foi lançado em Paris também, no Louvre, gente. Foi, assim, um sonho. Deve ser loucura lá, cara. Foi sonho poder, né? Não só... Paris é maravilhoso, já estive lá outras vezes, mas lançar um livro em Paris, realmente, para mim, foi check the list, né? Outro nível. Vamos checar essa lista aí, porque consegui, muito feliz. Mas é isso que eu estou falando, né? São sementinhas que você vai plantando e você vai aguando essa plantinha para que um dia você possa colher a linda flor que você quer, que é o que aconteceu comigo ano passado. Então, essas viagens foram exatamente resultado dos livros, que eu tomei o tempo para trabalhar neles, né? E a gente foi fazer as assinaturas lá em Madrid, depois em Paris, e também tive o privilégio, carinho enorme com o pessoal da Divine Academy, que acabaram me premiando, né, pelo meu livro, pelo primeiro livro, né, que é o Luna Crescente. E aqui eu já fiz a tradução, já está em inglês, agora é chamado de From Here to There. Então a gente tem em português, tem em inglês, porque eu tenho muitos amigos americanos, eles me perguntavam, então trabalhei nisso. Hoje a gente tem português e inglês no Amazon, se você tiver interesse, vai lá. Vai ser interessante, eu acho que vocês vão gostar. É um pouquinho da minha biografia, mais direcionado para o nosso público de empresários, né? Falando um pouco da minha biografia, mas levando para o lado do business, né? E foi muito legal a gente poder lançar, receber premiação na Europa ano passado. E foi isso que aconteceu logo depois da virada. Eu queria que você me falasse um pouquinho do livro que você falou, Quem de Mim Você Procura, que ele é virado também para businesswoman, né? O Quem de Mim Você Procura, eu sou coautora e foram mais de 10 mulheres, cada uma e todas elas fora do Brasil. Foram mulheres que foram fora do Brasil, estamos falando aí de países, né, na Europa, Ásia, Austrália, eu nos Estados Unidos e várias outras, cada uma contou a sua história. E a gente virou isso uma enciclopédia. Sensacional, para inspirar outras mulheres. Para inspirar outras mulheres que estão aí, né, no sonho. Gente, não deixa o sonho. Faz açãozinha e faz com que isso vire realidade, né? Regi, qual que é a maior dificuldade para uma mulher empreender independente do país, cara? Porque eu vejo, assim, que... Me corrija, inclusive, se eu estiver errado. O mercado ele é muito mais arisco para as mulheres do que para os homens. Então eu sei que existe ali uma competitividade e tudo, mas eu vejo que as mulheres têm muito potencial e quando elas são empreendedoras são até melhor que muitos homens. Mas quais são as maiores dificuldades na hora de você empreender? O que eu vejo, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e também das clientes, né? Hoje fazendo esse trabalho de consultoria, a gente acaba olhando. E é interessante que você perguntou isso, porque a realidade hoje no mundo, né, a mulher já alcançou muitas coisas, né, mas eu acredito que ainda falta um pouquinho. Sim. Então, tem países, né, e tem lugares e algumas áreas de negócio que a mulher ainda tem dificuldade em alcançar esse resultado, né. É interessante, por exemplo, não se espera muito uma mulher na construção, né? Não se espera ainda muito uma mulher como policial. Sim. Por quê? Porque vão dizer, bom, será que ela vai ter a mesma força física do que de um homem para poder prender alguém? Então, tem algumas áreas que a mulher tem dificuldades. Fora disso, eu acho que, né, vem aí o lado da discriminação. Se realmente a mulher vai conseguir fazer esse trabalho, né? Devido ao fato, de repente, por ser mulher. Né? Então, ainda tem isso. Agora, eu pessoalmente, eu vou ser bem honesta.
honesta. Graças a Deus, eu nunca vi, para mim, discriminação em nenhuma área. Principalmente, assim, muitas pessoas dizem para mim, no lado jurídico, que é muito dominado pelos homens, em geral. Mas eu acho que depende de como você se apresenta, como você... as relações que você faz com as pessoas. E eu, assim, tenho sido tão abençoada, porque é o oposto. Eu encontro pessoas para me dar força. Sim. De dizer parabéns, uau, eu muito orgulhosa de você, nossa, que legal que você sendo uma mulher, você sendo uma imigrante, chegou até aqui fazendo isso. É ao contrário, eu realmente... Mas eu tenho ciência de que tem dificuldade, sim, ainda para a mulher em várias áreas. Você acha que também que falta um pouquinho de autoconfiança? Porque, cara, eu conheço muitas mulheres que têm capacidades tão parecidas ou até melhores do que os homens na hora de fazer determinadas funções, mas eu acho que falta um pouquinho daquele acreditar nela. Eu acho que a falta de confiança, né, pode ser tanto do homem quanto da mulher. Mas se for falar de falta de confiança, eu acho que dependendo do que essa mulher faz, ela pode se sentir, né, insegura para fazer aquilo, exatamente por tentar passar de que, bom, se fosse um homem, vamos usar o exemplo de uma policial mulher ou um policial homem, ela vai dizer, eu não me sinto tão segura para dizer que eu sou policial ou para dar uma ordem de prisão para alguém do que um homem teria. Porque a pessoa vai olhar para aquela mulher e vai dizer, ela não vai correr atrás de mim, ela não tem o físico para isso. E de repente não sabe que ela de repente está super preparada, né? Ninguém sabe. Cara, eu né, tenho uma criação familiar onde o homem ele é o provedor, mas assim, eu tenho uma visão... se uma mulher ela é capaz de criar os filhos, capaz de administrar uma casa, capaz de administrar o marido, ela administra qualquer coisa, velho. Eu te digo uma coisa. Não quero falar muito de política aqui, mas eu estou assim louca para ver uma mulher presidente aqui nos Estados Unidos. Sensacional. Porque a realidade, você acabou de falar, se a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, e se você for olhar as famílias mais estáveis, são porque a mulher está presente. E Sim. Eu também fui criada da mesma forma. Meu pai, o provedor, mas muito de cedo minha mãe foi trabalhar fora. E uma mulher muito forte. A minha mãe, assim... E eu acho que isso também transfere para você, né? A forma que você é criado, você acaba absorvendo. E eu acho que eu absorvi muito isso da minha mãe. A minha mãe, muito cedo, foi trabalhar fora. Embora meu pai, ela entendia e ela fazia questão que eu e meus irmãos entendessem que meu pai era o chefe da casa. Ela vinha para casa com a mesma quantia de dinheiro que meu pai, mas a nenhum momento ela tirava não tinha dele. Competição, né? Não tinha competição, exatamente. Então vamos em família crescer. Né? Isso eu acho que o resultado reflete, né, nos filhos. Eu acho que é por isso que eu e meus irmãos vemos dessa forma. E aí você falou, mesmo sendo criada dessa forma, as coisas mudaram muito, né? Hoje casamento é uma sociedade, né, onde o homem e a mulher têm que se ver iguais, né? Não é mais aquela coisa que o homem é o provedor. Principalmente aqui nos Estados Unidos, você vê muitas famílias onde os homens ficam em casa e a mulher está trabalhando. Uau. Mudou muita coisa, né? Eu não consigo... eu não consigo entender essa mentalidade, mas ok, tudo bem, vocês estão felizes assim. Cada um com a sua, né? Nossa, o termo que se usava antigamente, né, o machismo, ele é um termo muito... ruim pelo peso que ele carrega pela história. Mas eu quero pegar o machista, o pai de família provedor, o homem bom, o cara que cuida da família, o cara que, sabe? Esse cara, pra mim, ele é o meu pai. É a visão que eu tenho do meu pai. Então, assim, ver um homem dentro de casa deixando a mulher ir trabalhar, cara... Eu acho assim, os dois têm que trabalhar. A mulher pode até ganhar mais do que eu, não tem problema. Vamos ser felizes, ok? Não é competição. O que é meu é seu. É da família. É da família. Agora, falei assim, não, amor, vai lá trabalhar. Vai lá, ô Regiane, trabalhar. Vamos ficar aqui arrumando a casa. Não dá, cara, não dá. Vem da criação, né? A criação. É complicado. E eu acho que tem mudado, né? Mas eu acho que é da forma que você foi criado.
Né? Eu Sim. também fui criada, meu pai sendo o chefe da família. Minha mãe trabalhava fora, mas chegava na hora de sair, por exemplo, eu me lembro quando eu era teenager e eu queria sair e para quem que eu tinha que perguntar? Eu dizia, mãe, eu queria ir para tal lugar. Pergunta ao seu pai. Entendeu? Era ele que dava a decisão. Embora eu sabia que meu pai ia conversar com a minha mãe, Sim, depois sim. eu fiquei sabendo, né? Meu pai ia e a minha mãe dizia não. Aí meu pai voltava e disse não. É A porque resposta, na verdade, era da minha mãe. é tão legal isso, porque, tipo assim, a autoridade é do pai, mas ele consultava a mãe, porque, tipo assim, geralmente as mães sabem mais da vida dos filhos. Uhum. Então ele perguntava assim, pra onde ela quer ir? É legal? O É. que você acha? Ela, não vai. Eu falei, então tá bom. Pronto, não É vai. porque já conhece, por exemplo, eu era terrível. Eu fugia. Eu chegava, ô mãe, pode ir pra tal lugar? Fala com seu pai. Já falei, ele deixou, não falou nada. Já Falou foi. nada. Eu lembro que eu tava até contando essa história ontem. Fiz isso com minha mãe, aí eu saí, era quadrilha na igreja católica vizinha. Isso. E fui, Aham. meti o louco. Daqui a pouco aparece minha mãe, cara. Ah, Menino, seu mentiroso. Você falou que seu pai tinha deixado você sair e não deixou. Bora! E na frente dos Puxou na meus orelha. amigos tudo rindo, apontando. Ah. Falei, ai meu Deus. Eu tava com 14, 15 anos. já era um rapazinho. Já era um rapazinho. É. E já era responsável, porque eu já trabalhava. Aham. As obrigações da casa já vinham sobre mim na questão de divisão de tarefas. Olha aí. Então a gente fazia Também parte. queria os direitos, né, de fazer coisas também, não é sua Só que obrigação. na hora de curtir não podia. E tinha muito isso, assim. Eu já sabia qual que era o código, né? Ah, pede seu pai pede sua mãe. Era, Então vai eu e falei assim, ó, volta. papai já deixou, pode? Eu falei, então tá bom, tchau. Aí provavelmente ela foi Mentiroso. perguntar, eu falei, não deixei. E meu Olha pai, isso. ele era muito ríspido. Aquele cara sério, sabe? Assim, que não era muito de falar de sentimento. Como mudou também, né, os pais de hoje? Outra coisa que eu vejo que mudou muito, falando agora, a gente está falando de família, como mudou a presença de um pai hoje? Porque eu me lembro meu, como o teu, você mencionou, meu pai era aquele sério, meu pai não era envolvido com a minha escola, Uhum. meu pai não estava presente em reuniões minhas da escola e nem me perguntava pela material. Quem me perguntava era minha mãe que ia para as coisas da escola. Então, ela era a pessoa responsável por isso. Meu pai era o provedor, Uhum. mas eu era garotinha do papai, porque, né, eu 2 irmãos e eu. Então, assim, de qualquer forma, meu pai não era tão presente. Eu olho hoje meus irmãos, é uma presença total. Eles foram nas apresentaçõezinhas da escola da minha sobrinha, dos meus sobrinhos. Legal. Jogo de futebol, eles estavam lá, estavam presentes. Então, a presença do pai também foi, né? Eu acho que houve um desenvolvimento muito grande. Sim. Hoje, os pais, e eu acho que acabou chegando aí no marido, ficando em casa. Que você não gosta. Mas falando em evolução de família, né? Ok. Mas é interessante, tem coisas que são boas, né? Eu É. acho que a evolução do pai presente hoje na vida dos filhos, eu acho muito saudável. Né? Assim, meu ver, né? O pai, ele entra com uma parte de ética e moral na cabeça da criança. Ok. O pai que vai ensinar o que é vida, vai mostrar o que é certo, o que é errado. Uhum. A mãe vai cuidar da parte emocional. Porque ela tá mais presente, ela é a provedora. Uhum. Então ela vai dar carinho, ela vai cuidar quando tá doente, vai levar na escola. Então ela é mais sentimental, era sentimento. Entendi. O pai, ele é mais racional, então ele vai ensinar Essa mais sobre a vida. combinação ajuda Então, a criação de uma... equilíbrio. É o equilíbrio. Entendeu? E ajuda a trazer um cidadão muito mais, né, completo, eu acho, mentalmente mais seguro, porque ele teve os dois lados. Exatamente. Bem legal, é verdade. Ô, Regi, trocando totalmente de assunto, como tem sido, desde o nosso último podcast para cá, a movimentação na área de imigração, como tem sido... Houve alguma mudança no código na questão de processo trabalhista? Como tem sido? Fala com a gente. Bom, o nosso escritório a gente trabalha mais na área, né? Você falou da área trabalhista. O nosso foco em geral é acidentes de trânsito, Isso. acidentes de trabalho e imigração. Exatamente. Então, falando dessas 3 áreas, né, que a gente tem nos nossos escritórios, bom, a gente teve o nosso podcast, estamos falando de... Cara, foi antes da virada do Mindset. Antes de virada, então... Foi uma semana ou 2 antes. Então, setembro, finalzinho de setembro, Isso. porque virada de Mindset foi outubro 15, então estamos falando do início,
final de setembro. Bom, de setembro para cá, a nível de leis na área de acidente de trabalho, nenhuma modificação. Ah, legal. Continua tudo o mesmo, né? Independente do seu status imigratório, você continua podendo abrir uma reclamação se você teve um acidente, né, no trabalho. E é importante deixar o pessoal saber também, gente, de que independente se foi teu erro ou não. Porque muita gente pensa assim, eu tive um acidente no trabalho, mas fui eu que desliguei, eu que liguei a máquina sem querer. E aí eu acabei cortando meu dedo. Uhum. Não, é independente da responsabilidade, se é sua, da máquina ou do patrão. Você tem seu direito a receber uma indenização. Sim. Tá? Então, isso nunca mudou, continua tudo do mesmo jeito. Na área de trânsito, nenhuma modificação também. O que eu gosto de mencionar sempre? Se você tem um acidente, né, de trânsito, esses dias agora nós tivemos um processo onde a menina, infelizmente, uma garotinha nova, 7 anos, cruzando a rua, a mãe esperando ela do outro lado, um carro veio, bateu nela, suspendeu, a menina foi para o hospital. Um acidente bastante sério e a pessoa fugiu. Enquanto a mãe correu para ajudar a criança, né, um menino de 7 anos, o carro fugiu. O que aconteceu? Nenhuma informação. A polícia chegou, ninguém tinha visto a placa do carro, nada. Então, assim, o que hoje eu digo para todo mundo? Gente, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso acontecer. E a gente não pode contar com a responsabilidade dos outros, né? Porque pode ser uma pessoa que está fugindo por algum motivo. Né? Ou não tem carteira, ou estava embriagado, sei lá qual era o motivo, essa pessoa se foi. Então, se você tiver a oportunidade, né, numa situação dessa que a gente não quer que você esteja, mas se acontecer, corre, vê se tem alguém ao redor e pergunta à pessoa, você viu que cor era o carro, qual era a cor qual era a placa, tirou foto, fez vídeo, alguma coisa. E se tiver vídeos ao redor, né, porque às vezes tem lojas perto, que tem vídeo do lado de fora por segurança. Então, tudo isso é importante você anotar, porque é como a gente acaba conseguindo resolver esse tipo de processo. Que é uma investigação em tanta, né? Quando o carro que bate ou que tem um acidente desse sério foge. Né? Então, se você ajudar fazendo essa parte, independente mesmo que o carro não vá embora da cena do acidente, vai lá, tira foto do carro. Antes de mover o carro, tira foto até pelo ponto de impacto, porque isso pode definir quem é o culpado do acidente. Quantas vezes a gente tem processos no escritório, porque o brasileiro não fala o inglês, o outro lado pode contar a versão dele e o repórter policial vem totalmente diferente. Aí você tenta corrigir esse repórter, é muito mais complicado. Nossa. Já que você não consegue, às vezes, se comunicar 100%, porque o inglês não é tão bom, mas faz o seguinte, da forma que o carro está parado, tira foto. Isso. E aí tira uma foto também à distância, porque aí pelo menos você também está mostrando ali a posição do carro de acordo com a rua. A gente também já conseguiu ganhar processos dessa forma. Legal. Onde o repórter policial estava a favor da outra pessoa, mas a gente tinha o vídeo. Então, ou vídeo ou uma foto, isso é importantíssimo hoje em dia. Às vezes também o repórter policial não é feito. Aí o que você pode fazer? Pede o telefone da outra pessoa, tirou foto da placa, porque de repente a pessoa está lá brigando contigo, não quer te dar informação. Tira foto da placa. Com a placa a gente já consegue descobrir quem é o dono daquele carro e chegar ao ponto que a gente quer, que é o seguro. Então... Em setembro eu estava voltando de uma praiazinha artificial aqui, mais para o norte de New Jersey, com meus filhos. Aí eu tava estacionando o Jeep, aí o cara veio e bateu na lateral, com meus filhos dentro do carro. Aí ele parou lá na frente cheio de razão, veio, falei, não, amigo, calma aí, já fui lá. Quando ele chegou perto de mim, eu observei que ele estava alcoolizado. Uau, eu fui no carro dele, tirei a chave da ignição e falei, você vai esperar eu ligar pra polícia. Só que quando eu fui dentro de casa para pegar os documentos, né, que eu precisava, ele fugiu. O fato dele ter... E ele fugiu com o documento do seguro, esses negócios. O fato dele ter fugido, tudo bem, tá no processo, mas me prejudicou porque não tinha o número do seguro e o número da placa, o policial não quis puxar. Só que como eu tinha foto, vídeo, tudo...
Aí a minha advogada, ela foi lá e fez o processo todinho e falou assim, não, Daniel, como você tem todo Olha o aí. vídeo de como ele bateu, como tudo aconteceu, você tem foto do carro, da placa, Pronto. a gente consegue puxar, mas o policial errou. O policial tinha que... Ele tem o programa para Ele puxar o consegue seguro do carro, pegar a informação. mas eles não colocaram e por não ter colocado poderia ter me prejudicado. Uau, olha Então isso. eu falo com a galera, no mínimo tira foto do carro, da pessoa, tenta fazer uma foto, um vídeo realmente, porque aquilo ali vai te ajudar até a acionar o seguro do cara. Exatamente. Mesmo que você não tenha o número do seguro daquela Da pessoa. outra pessoa, é. Graças a Deus foi sem vítima, mas quando é com Menos vítima, mal, é. tem. Aí, falando em processos, Daniel, a gente teve, né, um caso que, falando em vítima, esse caso, assim, deixou a gente um pouco chocado. Por quê? Era um rapaz novo, 26 anos, viajando de moto. Moto a gente sabe que é um risco muito maior, né? Das lesões serem muito maiores. Fala não, amigo. Cuidado para você que dirige moto, né? Eu amo moto, Tá tô doido pra pegar pilotando. uma, mas Olha nossa aí, senhora. tem que tomar um cuidado enorme, É. né? Infelizmente, esse rapaz tinha um outro carro dando a volta à esquerda, levantou ele foi direto com a cabeça Nossa. no floor e acabou tendo, partiu o crânio dele, foi levado para o hospital. Então, assim, vou tentar contar essa história curtamente. 3 cirurgias, triste, ele ficou, tipo, quase 1 ano para se recuperar. Terapias e terapias, psicólogos, né, e o neuro dele também acompanhando, porque ele virou uma criança. Nossa. E aí ele foi, né, na verdade, evoluindo de criança para um jovem, teenager, até chegar à idade dele de 26. Então, para você que dirige moto, cuidado, gente. Tem que tomar muito cuidado. Mas o que eu gostaria de falar sobre isso, que eu acho legal dividir aqui com a nossa, né, com a nossa audiência. Gente, quando você tem um acidente desse de moto, em geral, o nosso escritório, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é tentar descobrir qual é a pólice da outra pessoa, né? Por quê? Porque um acidente de moto, a probabilidade da sua conta do hospital vai ser astronômica. Esse rapaz, imagina aí, ele ficou no hospital por 4 meses. 1 mês em coma. Nossa. 4 meses no hospital. Aí tu imagina aí uma continha de $250 mil. Se a outra pessoa não tiver seguro, você tá frito. Esquece. Então, graças a Deus, a gente conseguiu verificar. A outra pessoa sim tinha um seguro. Era uma pólice comercial, então foi melhor ainda. Então, fica aí para vocês. Se você tiver um acidente, pergunta lá ao advogado que tipo de pólice, né, que tem no outro lado. É uma pólice comercial? Porque a pólice comercial, os valores são mais altos, né, do que uma pólice comum, minha ou sua. Outra coisa que eu acho muito legal também mencionar, se esse rapaz, se a pólice do carro que bateu nele não fosse comercial, né, e só a conta médica dele foi $250 mil, como é que seria para ele pagar isso? Nossa. Olha aí que loucura, né? Então, o que a gente faz numa situação dessa aqui é importante o pessoal saber. Gente, é feita negociação médica para que a gente consiga, dentro do valor da negociação, vamos dizer aí que a pólice fosse uma pólice pequena, de 100 mil, e a conta médica fosse 250 mil, o trabalho desse escritório de advocacia, que era o nosso, teria que convencer aquele hospital que tinha uma conta de 250 mil para aceitar 30 mil. Uau. Pegar aqueles 100, dividir entre advogado, cliente e conta médica. Uau. É um trabalho bem complicado, mas por que eu acho importante mencionar? Porque hoje as pessoas compram pólices pequenininhas, achando que estão lucrando, mas cuidado, porque se você bater em alguém e for algo sério, você pode se prejudicar financeiramente. No caso desse rapaz, a gente ficou muito feliz porque a pólice era grande, né, valor bastante alto, e o triste da história foi o depois, né, que a gente conseguiu fechar o processo por um valor bastante significativo, estamos falando aí na casa dos 2, 3 milhões de dólares, e aí o que acontece? Ele, quando vivia aqui nos Estados Unidos, ele não tinha família. Então, foi outra coisa que vocês têm que pensar. Mora aqui nos Estados Unidos, quem é seu ponto de contato? Sim, né? sim, Imagina você morar aqui num país sozinho, te acontece alguma coisa, você está cruzando a rua, batem em você, tem algum número de emergência
que a ambulância possa entrar em contato. Então, no caso dele, ele tinha um roommate, a gente entrou em contato com o roommate, mas será que esse roommate vai cuidar de você? Esse rapaz, ele precisou de gente para trocar a fralda dele. Nossa, levar para fisioterapia. Levar para fisioterapia, porque ele, na realidade, ficou no hospital aquele tempo todo, depois que saiu do risco, vai para casa. Nossa. E aí a gente teve que fazer um acordo com o roommate dele para ajudar, né, a cuidar dele enquanto ele estava em casa. Foi bastante complicado. Eu sei que a gente não gosta de pensar nessas coisas ruins, mas acontecem. Eu aposto que tem muita gente aqui que pode dividir essas histórias com a gente. E eu posso acrescentar que Deus foi muito bom com ele, que colocou você na vida dele, porque se ele cai na mão de alguém maldoso, ele teria sido sem dinheiro e prejudicado e estaria ruim hoje. Exato. Eu volto a dizer, Daniel, a gente tem sido muito abençoado por Deus e eu acredito que a razão é porque a gente realmente tenta dar de volta e a seriedade do nosso trabalho. No caso desse rapaz, como a pólice era bastante alta, era uma pólice comercial, a gente conseguiu organizar a vida dele, que é o que a gente faz em processos grandes, né, nesse nível. Ok, qual é a sua intenção? É ficar aqui? É voltar para o Brasil? Não. Tem condições de ficar aqui? Porque ele morava aqui sozinho. Como é que uma pessoa que agora teve 3 cirurgias na cabeça vai poder ficar morando aqui nos Estados Unidos? Já não vai trabalhar. Então, não tem condições de ficar, né? Então, definitivamente, tivemos que organizar para ele voltar para o Brasil, comprar uma casa para ele, organizar tudo isso. Então, a gente se deu o trabalho dentro da nossa equipe de ter um financial advisor que pudesse dizer, ok, com essa quantia ele consegue viver por tantos anos, né? Uma enfermeira, né? Tem pessoas técnicas que trabalham nessa área para dizer, ok, de acordo com o DNA da família dele, ele vai viver aqui por tantos anos. Então, quanto que essa pessoa precisa para viver, né, durante esse tempo, já que ele não vai mais trabalhar. Então, gente, tudo isso são coisas que a gente não gosta de pensar, mas eu acho que é o nosso trabalho, né? A parte técnica nossa de trabalhar e informar isso para o cliente. Então, tenha isso em mente, porque eu acho que é importante, se você é um imigrante que mora aqui nos Estados Unidos sozinho, Deus me livre e te aconteça uma coisa séria. Você tem um plano B? Exatamente. Né? Exatamente. Vou ficar aqui, tenho parente. Quem é a pessoa que alguém entraria em contato contigo em caso isso aconteça? A gente estava conversando, eu falei com você que eu estou começando a fazer com a parte de seguros também. Exato. Então, sempre quando eu fecho um seguro, eu falo assim, cara, você tem 5 pessoas que você pode deixar de contato caso aconteça alguma coisa. Por quê? Às vezes, se ligar para minha mãe se acontecer alguma coisa comigo, já era. Minha mãe não atende. Minha mãe não atende. Então, é sempre você ter o máximo de opções, porque quando acontecer uma coisa dessa, você tem quem poder ali te socorrer, te ajudar. Uma pergunta, no Brasil é muito comum para escritórios de advocacia, no geral, alguns planos de acompanhamento, para, né, quando eu precisar. Vocês fazem isso com a Total Help? Por exemplo, eu pago a mensalidade lá para vocês e eu tenho um serviço de advogado de vocês, de serviço? É interessante a Caso tua eu precise, pergunta. né? Não, a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem isso. Infelizmente. Foi uma ideia, então. Foi uma ideia. Na realidade, a gente já pensou nisso no passado, mas tem muitas regras aqui nos Estados Unidos. Porque, na realidade, a Total Help não é um escritório de advocacia. Tem advogados, né, associados a ela. Sim. Mas cada advogado tem a sua própria licença. Então, o cliente, na realidade, ele tem... Vamos dizer que a pessoa pegou o advogado Kevin Glory, meu marido. Não é a Total Help que fez o trabalho, foi o advogado Kevin Glory que fez. Entendi. Então, assim, hoje, se você disser, eu gostaria de pegar os serviços do advogado Kevin Glory, posso pagar em parcela? No nosso escritório, Law Offices of Kevin Glory, você vai pagar pelo serviço. Entendi. Não uma assinatura, vamos dizer assim, que quando você precisar, você pode ir lá usar o serviço. Não tem isso, infelizmente, nos nossos escritórios. Mas é uma boa ideia, a gente já pensou, mas de acordo com as regras aqui não é tão fácil. Porque no Brasil, os 2 melhores amigos que o empresário pode ter é o advogado e o contador. E o advogado e o contador você paga mensalmente. Olha aí. Entendeu? Você paga. O meu advogado eu acho que era R$900 e meu contador acho que era em torno de R$500, R$600 por mês. Porque todo mês tinha ali um acompanhamento da parte financeira e os advogados para cuidar de contratos, de várias outras coisas, né? Você pode ter um advogado, uma firma de advocacia que cuide da sua empresa e você faça um acordo de pagar mensalmente. Legal isso. Isso é possível. O que eu estou falando que a gente não tem, isso daí a gente faria. O que a gente não tem é uma assinatura, vamos dizer, né?
como você tem o Amazon, por exemplo, que você, né, o TV, que eu tô falando, né? Onde você paga a assinatura mensal e quando você quiser você usa. Sim. Normalmente é pelo trabalho. Você pode chegar no nosso escritório e dizer, olha, eu tenho uma empresa, eu quero que vocês fiquem responsável pela nossa empresa. Quanto é por mês que eu tenho que pagar? E aí a gente vê quais são os serviços que vão ser provados e isso sim é possível. Ah, tá aí um business plan. É interessante ter isso daí. Isso daí é importante ter. Para você, empresário, é importante pensar nesse tipo de coisa, né? Claro. É os dois melhores amigos do empresário, contador e advogado. Exatamente. E se você, eu penso assim, né? A Total Help ela tem feito um trabalho muito bom nesse sentido de ajudar, de direcionar, de ajudar a resolver os problemas quando a questão jurídica e tal, de imigração, acidente. Então, assim, se eu tenho confiança na empresa, por que não estar com ela diariamente, constantemente, para confiar o que eu tenho que fazer a ela? Ô, Regiane, tô mandando aí um processo, vê o que dá para ser feito e me dá um feedback. Porque aí eu não tenho... Eu entendo que eu corto aquele tempo perdido de ir atrás de advogado para saber quem é quem. Entende? Eu já tenho a quem chamar. Desculpa. Vem novidade aí esse ano sobre isso, mas a gente vai deixar quietinho por enquanto. E assim, existem advogados e advogados. A Total Help, ela tá no país inteiro, Estados Unidos, tá no mundo inteiro, vários. Quantos países? 19? Hoje nós são 65 escritórios, no qual são 18 fora do país. Então, eu tava com um a mais, então é porque vai ter um a mais agora. Já tem um incremento. Eu falei 19. Então, assim, tá em vários países. Cara, eu sei, Daniel, não sou amigo da Regiane, mas eu sei que esse escritório, que tem vários aqui nos Estados Unidos, tem 19, vai abrir um novo agora, 18, vai abrir um novo 19, no mundo inteiro. Ele não é uma empresa que vai sacanear alguém. Eu acho que o que conta aí, Daniel, são duas coisas, né? Eu sempre falo para o cliente. Uma são 23 anos de mercado, fazendo 24 agora em fevereiro. Olha então, só. assim, 24 anos, você já passou por muitas coisas. Sim. Eu acho que as provas que tinham que ser passadas já foram passadas e você passou nela. Eu acho isso, né? Eu acho que conseguimos provar para a nossa comunidade que a gente está aqui para ficar, que a gente é sério no que a gente faz. Né, eu vejo às vezes o cliente ficar preocupado e eu digo, são 23 anos, a gente não vai sair daqui. São muitos escritórios para a gente de uma hora para outra fechar as portas. Então eu acho que o teste de será que essa empresa é séria ou não, eu acho que a gente já passou. Eu acho que o pessoal fica bem tranquilo em referência a isso. E faz diferença, né, na hora de chamar alguém que você sabe que está no mercado há tanto tempo. Qual é o currículo dessa empresa? Um amigo, só de casa são 25, 23 anos. Ok, tá nos Estados Unidos inteiro, mais 20 países. Falei, eita, como é que você vai duvidar, né? Exato. Ano passado, eu sofri um acidente em maio, onde a van que eu estava no carona. O motorista, eu não sei porquê, eu estava cochilando na hora que começou o acidente, eu acordei e já estava capotando a van comigo. Então, eu sofri um acidente e eu queria saber o seguinte... Para quem passa por isso, qual que é o procedimento que ele deve fazer? Qual o caminho? Ele tem direito a alguma coisa? Ele pode acionar a justiça? Qual que é, né? Não só pode, como deve, né, Daniel? Se hoje você tem um acidente e você tem lesões... E, gente, uma coisa importante também deixar bem claro aqui. Quando a gente fala de lesões, em geral as pessoas pensam que tem que ser um corte, sangue, hospital. Nem sempre é isso, né? Eu não sei se vocês já escutaram falar, mas você pode ter aí a tua coluna trincar. E ali você vai dizer, bom, não saiu, não houve nenhum corte, não houve... Eu sinto dores. Então, tem que se policiar, né? Para ver, às vezes você tá... Eu acho que é muito da nossa cultura de ser aquele fortão, né? Não estou sentindo nada, tá tudo bem, eu consigo trabalhar. Legal que você consegue trabalhar, mas para e pensa se não vai prejudicar a tua saúde isso, de tentar ser o fortão, né? Porque, na realidade, é um benefício seu. Todos nós, aqui nesse país, temos a obrigação, para quem tem carro, tem a obrigação de ter seguro. Então, para que é o seguro, gente? Exatamente para momentos como esse. A palavra já diz, acidente.
aconteceu, você não fez de propósito, quem te bateu não te bateu de propósito, foi um acidente. Mas ele está coberto para te dar a cobertura que você precisa, que é o dano do seu carro, que é atendimento médico. Se você às vezes está na dúvida, eu estou com dores, mas eu não estou muito seguro, eu sou o cara fortão. Vá lá no médico, gente, checa, vê se realmente isso no futuro não pode te ocasionar alguma coisa mais séria. Eu acho que sempre vale a pena fazer isso. Fui no médico, não tenho nada. Legal. Agora eu posso dormir com a cabecinha tranquila, sabendo de que não vou ter nenhuma sequela no futuro. Porque o pior que pode acontecer é, às vezes, você ser lá o fortão, você ir trabalhar no dia seguinte, seguir com a tua vida, sabe que está um pouquinho ali te incomodando, mas eu tenho coisas mais importantes, Regiane, eu tenho conta para pagar. Legal. O que vai acontecer? Daqui a, sei lá, um ano você descobre que você está com uma hérnia de disco. E aí é uma cirurgia para solucionar isso. Pô, eu não posso ficar em casa, eu não posso... Regiane, eu não posso me dar esse luxo. O que vai acontecer com isso? Você vai viver com dor. É o que vai acontecer. Você vai ter que aceitar que você vai viver com dor. Então, não vale a pena isso. Então, gente, benefícios, importante saber. Dano do seu carro, carro alugado, caso, danificou ao ponto de que o teu carro precise ir para o body shop ou mecânico, você vai poder pegar um carro alugado. Conta médica, vai lá, checa, tenha certeza que não teve nada. Não teve? Legal, pode botar a cabecinha no travesseiro e seguir a vida. Teve? Vai para um médico, ver o seu tratamento. Tempo de trabalho. Poxa, eu trabalho e devido a esse acidente eu vou ficar impossibilitada de trabalhar dias em casa. Isso daí é outro benefício. Deixa eu abrir um parêntese nisso. Uhum. Quanto em tempo, em média, vamos dizer que o cara sofreu acidente, ele vai ter que ficar parado. Quanto tempo, em média, após dada a entrada em tudo certinho, ele começa a receber para ele poder ficar resguardado se tratando em casa? Bom, se você estiver falando de uma pessoa, que está impossibilitado de trabalhar, aí aqui no estado de New Jersey, gente, falando em parênteses, é importante saber o seguinte: advogados são advogados licenciados no estado. Isso não é válido para outros estados. Estamos falando de New Jersey. Estamos falando de New Jersey. Então, aqui em New Jersey, a gente tem o que se chama PIP. Você pode conversar com o teu agente de seguro, ele vai te explicar. O PIP, na realidade, ele vai cobrir a conta médica e ele cobriria também o teu tempo que você vai ficar em casa. Então, fui para o médico, Regiane, e o médico disse que, olha, você não tem condições de trabalhar, você precisa ficar 2 semanas em casa. Pede o médico para te dar essa carta. E aí o teu advogado vai entrar com a petição e o seguro vai te pagar para você ficar em casa, que é parte daquele PIP. Certo. Tá? Então, quanto tempo demora isso? Depende do advogado, da rapidez. Mas isso, em geral, aí 2 semanas a 3 semanas você tem que estar já com o PIP já dado entrada no seguro e eles começar a mandar cheque. Entendi, tá? Interessante. Sabe o que acontece, Regi? Eu vou falar como trabalhador de obra que eu fui. Eu sofri um acidente e muitas das vezes a gente não entra com processo contra a empresa porque existe uma pressão psicológica de que você vai perder o emprego, não vai conseguir emprego em nenhum outro lugar mais. Tem uns que, inclusive, experiência de amigos meus, que ameaçaram chamar ICE para ele. Que se você botar o patrão na justiça, a gente vai chamar ICE para você, você vai ser deportado. Olha. Entende? Aconteceu com esse mesmo amigo meu dele ir ao médico. Como ele não sabia inglês, ele foi com alguém da empresa. Chegaram lá e falaram, não, é só tomar anti-inflamatório e ficar em casa. E hoje ele já fez 3 cirurgias na coluna. Uau, olha aí. Entendeu? Olha aí, isso acontece direto, infelizmente. E assim, ameaçado o tempo inteiro de não conseguir mais trabalho, de ser deportado. Então, para o imigrante, existe uma pressão psicológica ali por causa da vida dele ali, que ele precisa de trabalhar, entendeu? Então, acho que uma das coisas que... Primeiro, eu não fiz porque eu não entrei na justiça contra ele, porque eu estava bem, não me machuquei e tudo, tal, mas eu fiz o raio-x e tal, essas coisas. E segundo, porque eu tenho uma amizade com o meu patrão. Mas eu percebo que todo mundo ficou assim. Pô, o que eles vão fazer, sabe? Vai levar pra frente a justiça? Acontece muito, isso direto na nossa comunidade. É uma coisa meia triste, porque eu entendo perfeitamente. Quantas vezes no nosso escritório, a pessoa vem, ela quer assinar e ela diz, puxa, mas eu vou perder meu emprego.
Assim que eu pegar um advogado para representar esse caso, eles vão me mandar embora. Gente, eles não devem, eles não podem te mandar embora. Isso é importante saber. Oh, É, não depois sabia que disso. você depois que você abre o claim, eles não podem te mandar, eles vão ter que esperar o processo ser finalizado. Pode até te mandar embora quando o processo finalizar, mas aí você está com a tua indenização nas mãos, né? Mas eles Hum, não podem. Esse amigo meu da coluna mandaram ele embora. Ai, tem que Mandaram. ver direitinho. Mandaram ele embora. Como eu digo, né, cada caso é um caso, seria interessante ele fazer uma consulta com o advogado, porque Sim. se ele teve o acidente no trabalho e ele teve cirurgia, eles mandarem ele embora no meio disso, É ruim pra empresa, né? é. Só que também. Aí que legal. Vê uma pergunta talvez interessante. Vamos dizer que esse cara lá, o dono dessa empresa, abriu falência dela. Agora você tá... Uau, agora você tocou aí num assunto bem quente. Eu tenho certeza que vai ter muita gente comentando nesse daqui. Gente, quantas empresas, né, a nossa comunidade abre, coloca pessoas para trabalhar, e eu entendo os dois lados, né? Eu acho que a gente tem que entender os dois lados da moeda. É um país capitalista, dá oportunidade de várias empresas abrirem, né? E aí você vem, novato do Brasil, você é bom no que faz, abre a tua empresa e aí põe, de repente, lá o João para trabalhar e no teu segundo dia o João tem um acidente sério. E aí tu fica... E já tive isso, eu tenho clientes queridos que vêm e dizem, nossa, Regiane, o que eu vou fazer? O cara se quebrou todo e eu não tenho condições, eu acabei de abrir empresa, estava indo tão bem e eu não tenho seguro. Nossa! Ai, Jesus! Isso aí acontece muito, é uma coisa triste. Então, número 1, pessoal, vamos lá, vamos comprar seguro. Tem que comprar o seguro de Workers' Compensation. Procura um agente, compra o teu seguro, para você ter tudo organizadinho. Abre empresa, by the way, liga pra gente, na Total Help a gente pode ajudar, né? Abre a empresa, registra ela direitinho, é barato. Com 2, 3 dias você tem tua corporação aberta e logo depois disso, compra o teu seguro de Workers' Compensation. Regiane, mas mesmo comprando o seguro de Workers' Compensation, a outra pessoa não tem seguro social, eu vou ter problemas, eu não vou conseguir. Conversa com o teu agente. Pelo que eu saiba, eu não sou agente de seguro, eu não posso falar sobre isso, mas eu acredito que mesmo assim você pode registrar as pessoas que trabalham para você. Mas converse com o seu agente. Quando alguém tiver acidente, quando você reportar que sim, começou a trabalhar ontem, que é o caso desse cliente, eles vão pagar para ele direitinho. E claro, muita gente pensa, vão acabar com a minha vida, vai ser caríssimo agora. Não é tão caro assim. As pessoas pensam que assim, é o valor de uma casa. Não é, gente. Procura se informar direitinho, não é tão caro assim. Então, compra o seguro para você ficar tranquilo. Agora, a situação desse rapaz, que o funcionário dele teve um acidente, se quebrou todo e ele não tinha seguro e não tinha nem empresa direito registrada. O que aconteceu com ele? Ele, porque é uma pessoa, um ser humano lindo, ele negociou com a família e ele ficou pagando em prestação. Mas olha, isso é uma pessoa muito boa. É raro. É raro acontecer na comunidade, mas aconteceu. O que em geral acontece é que o pessoal cai fora, né? Muitas vezes vai embora para o Brasil, a pessoa fica quebrada. A gente teve um caso de um rapaz que foi trabalhar na construção, camisetinha da empresa e tudo. Levaram ele, mandaram ele pintar um edifício, ele caiu do 4º andar. Quando caiu no chão, desmaiado, quebrou perna, braço, clavícula, uma série de coisas, né? E a primeira coisa, o funcionário aparentemente foi chamar o patrão para avisar, né? Olha, falando de tal, tá no chão, o que eu faço? Troca a camisa dele. Porque ele estava com a camiseta da empresa, troca a camisa dele, bota uma camisa qualquer. Daí, leva ele para casa. Nossa. De casa, ele pode ser chamado para ambulância. Então, tem coisas pesadas. O cara tem uma fratura ali de costela no pulmão. Vai levantar o cara para tirar a camisa. Não, perfura o pulmão. Você não pode mexer em quem... Não deve, Caraca, né? que loucura, mas velho. acontece, infelizmente, na nossa comunidade. Então, cuidado com isso, gente. Eu acho que a gente tem que ser mais humano, né? Porque o que vai acontecer? Você pode estar de qualquer um dos dois lados, né? Você pode estar do lado de ser um patrão, sim, ou né? seu funcionário. Ou ser um funcionário. Se é um patrão, teu negócio está dando certo, você está super feliz, acidentes acontecem, a gente sabe disso. O teu funcionário pode despencar lá do 3º andar, não se cuidou. E lembra de uma coisa, ele sendo culpado ou não,
Workers' Compensation qualifica. Não, mas aí eu volto a pergunta. Vamos dizer que esse cara que caiu aí e tal, aí o patrão dele manda ele pra casa, faz o que fez e declara falência. Como que ele consegue recorrer isso? Voltando aí à falência, exato. Gente, aí a falência é uma coisa séria, né? Porque boa sorte. Por quê? Você não vai receber. Ai, A Jesus. empresa declarou falência, você não vai receber. Não tem como. Não tem como. Nossa. O que vai acontecer? Na realidade, né, a gente não trabalha com falência, não sou advogada, né, advogada de falência, então, assim, não tem como eu dizer, mas se a empresa abriu falência, eu estou falando aqui de conhecimento, né, Sim. que eu tenho dentro da empresa, porque a gente não faz bankruptcy, é de que essa pessoa, boa sorte para ela receber, porque a empresa abriu falência. Agora você vai correr atrás da pessoa física, do dono do negócio, que aí você tem que saber se você vai poder processar o dono, porque vai depender da estrutura que a empresa foi formada, né? Porque se é uma empresa, eu acho que você já deve ter escutado falar, se é uma LLC, você não vai contra o patrão, contra o dono da empresa, se é uma corporação, você provavelmente pode. Tudo isso tem que ser consultado com o advogado, né, gente? Mas eu estou dando informação assim, grosseiramente falando, se essa empresa tem a proteção da pessoa física, você não vai receber dele. Caraca, velho. Então tem que tomar, assim, o máximo de cuidado. Né? Infelizmente. Olha. E para quem é patrão, vale a pena ter seguro, né? Não é tão caro para você ter paz, né? De você poder dormir e dizer, tô com uma equipe trabalhando para mim, se acontecer alguma coisa... Daí eu tô coberto. Ô, filhão, me chama lá nas mensagens lá no Instagram, lá, faz um seguro comigo, tá? Benefício em vida. Olha aí. Porque eu vou falar assim, você passar por uma situação dessa. Ó, não é caro não, tá? Com $100 você já faz um seguro com uma apólice boa aí pra você receber, pra garantir aí seu sossego, caso aconteça alguma coisa. Não espera acontecer não, viu, filho? Olha aí, Daniel, o que você tá falando é tão importante. Quantas pessoas eu já vi aqui ter acidentes seríssimos, e a gente estava falando há pouco de o imigrante, né? A vida real do imigrante que está aqui sozinho, que veio tentar a vida, que vários de vocês estão aqui, não tem parente nenhum, ou tem um parente, um irmão, um primo, alguma coisa assim. Só que quando acontece uma coisa séria dessa, a pessoa tem que seguir a vida dela, né? O teu primo, o teu irmão vai trabalhar. Tu vai ficar em casa sofrendo sozinho. Então, seguro, como você está falando, $100, gente, vale a pena se resguardar. Não, você tá doido. Nossa Senhora. Olha, uma pólice hoje de $100, numa condição de uma pessoa bem hoje, de 25, 30 anos, o cara tá resguardado aí com 300 a 400 mil dólares. Olha isso. Cara, dá pro cara ficar tranquilo aí, se não for nada muito grave, né? Já dá pra ele começar a ficar tranquilo. Olha isso. Se for grave, ele vai acionar a pólice inteira, ele vai pegar os... Aí. Pensando nesse fato que eu tô falando, do cara ir lá, sacanear ele, declarar falência. No pior, entendeu? Né? No pior, porque na melhor hipótese, ele vai receber do seguro da empresa e vai receber os seguros da apólice dele. Ele tem 2 seguros para receber. Aí você pelo menos tá bem, né? Pelo Entendeu? menos, não que você não vai sentir dor, né? Não, mas você tá resguardado. Resguardado financeiramente e protegendo a família. Regiane, muitos são pais de família, né? Por que eu tô indo para esse lado do seguro? Porque assim, o que acontece quando o cara se acidenta, que ele não tem o seguro particular, ele fica sem trabalhar, a mulher acaba sustentando a casa quando ele tem uma mulher, porque às vezes um processo, você melhor do que eu vai dizer, leva às vezes 8 meses, 1 ano para ele começar a receber aquele chequezinho. Eu conheço o caso... Quantos divórcios eu já não vi? Entendeu? Eu conheço o caso de um menino que trabalhava em Nova York, o saco de cimento caiu em cima dele, ele ficou quase 1 ano e meio sem receber nada. Aí, ó. Ele é muito bem casado, a mulher segurou as pontas, mas foi 1 ano e meio sem poder trabalhar, andando de muleta, porque lascou a coluna dele. Acaba com a pessoa, entendeu? Né? Aí assim, você vai esperar o pior acontecer, velho. E vai correr o risco da empresa ali no meio tempo, declara falência, esse cara que se vire. Entendeu? Então assim, se você já tem um seguro particular, que hoje eu tenho, aconteceu alguma coisa comigo, eu sei que nos 30 primeiros dias eu já começa a receber alguma coisa. Exatamente. E depois a gente deixa o advogado correr atrás da empresa. Ou Mas pelo menos você já sabe que está resguardado. Porque se acontecer... E outra coisa também, no caso de acidente de trabalho, não é só o fato, se acontecer o pior da falência. Tem empresas que diz que aquela pessoa não trabalhou para ele. Porque, fulano de tal não tem seguro social.
Eles acabam dizendo, ó, não trabalha para mim. Aí até o escritório poder provar, olha aqui, a gente tem a comunicação entre os dois. Olha aqui, a gente tem um cheque que uma vez ele escreveu para ele. Porque me diz aí se você não está recebendo cash. Entende? A maior parte está recebendo, né? Então, assim, Ah, tem que tomar cuidado, tem que se proteger, gente. eu já pedi para receber em cheque, eles não querem fazer. Olha Eles não isso. querem, eles É. querem pagar em cash para não ter Para vínculo. não ter vínculo, Entendeu? exatamente. Aí qual é o vínculo que a gente, assim, né, cria? Fotos ali durante o trabalho, É. vídeos, aí você vai guardando. Exatamente isso que vai te servir como É, prova que entendeu? trabalhaste para E por aquela favor, empresa. façam. É, façam. gente, olha isso. Faz foto trabalhando, faz foto ali com os colegas, os coworkers, os colegas de trabalho, porque isso, lá na frente, se acontecer, Deus me Vai te livre, mas ajudar. espero que não aconteça. Mas se acontecer, e o patrão resolver falar que você nunca trabalhou para ele, é a prova que você tem. É. E acontece muito, Daniel. Entende? Acontece muito. Não, imagino. É. Porque, igual eu te falei a história desse colega meu, foram no médico, chegaram lá no médico e falaram, não, é só um anti-inflamatório, tá tudo bem. É. E já mandaram ele embora. Ele não voltou. E ele tinha 3 semanas trabalhando Olha na isso. empresa. Nossa. Então, você Acontece imagina, ele muito. fazia soft level, foi descendo uma máquina que bate o cimento, ele mais um, ele tava embaixo. O cara que tava em cima perdeu a força, a máquina caiu em cima dele. Nossa. E ele veio descendo a escada com a máquina junto. Então Ele você ficou imagina. vivo dessa história? Não, Nossa. vivo, mas assim, 3 cirurgias na coluna já. Uau. É. Entendeu? Aí o que a empresa fez? Ameaçou ele, que se você entrar na justiça, a gente chama a ICE, Aí. que você nunca mais vai conseguir trabalhar aqui em New Jersey. Olha aí. Entendeu? Começou a ameaçar. Aí ele, pô, na época ele ficou desesperado. Olha aí. É. Então, assim, É se uma protege, coisa bem, cara. tem que se proteger aí. A ideia da gente aqui, esse bate-papo, né? Que é importante saber que isso aqui não é conselho jurídico, você tem que consultar um advogado. Mas esse bate-papo aqui, a ideia é de ajudar, né? Isso aqui é Acho que a vivência, nossa- né, cara? É a gente- realidade. São coisas que acontecem na nossa comunidade e a gente sabe, né? Infelizmente. Eu quero agora sair um pouquinho da parte de trabalho, porque essa é uma parte que me interessa. Uhum. É o SID, Você está falando de para qual... crianças, Ok. que era o SID. SIJ. SIJ. Aham. Eu tenho 2 pequenos. Uhum. A gente veio pra cá em 2020. Hoje um tem 9, o outro tem 7. Então eles vieram comigo. E chegou até a minha informação que eles têm o direito de passar pelo processo de legalização. Eu queria que você falasse